Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom, vamos aqui continuar com a nossa leitura do Evangelho de Lucas. Hoje o capítulo 20, versos 41 ao 47, terminando assim esse capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Eu quero lembrar você que nossa leitura nós estamos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, com essa leitura aqui no canal, tá bom? Vamos aí, a nossa leitura, acompanhe conosco aí. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? Então, depois de Jesus receber tantos questionamentos, tantas perguntas, agora é Jesus quem faz a pergunta. E não há uma resposta dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Não havia uma resposta, porque para responder a essa pergunta, eles teriam que aceitar que Jesus era o Messias. E só havia uma explicação. Qual era a explicação? Que o Messias era filho de Davi, no sentido da descendência de Davi, mas era o Deus que se fez homem e que é maior do que Davi. Tá? E eles não aceitavam isso e não aceitariam até o fim. Então Jesus vem com a seguinte explicação, a leitura segue da seguinte maneira: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam a saudação nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, logo que os fariseus religiosos, escribas, não puderam responder a pergunta, então Jesus se dirige principalmente aos seus discípulos, porque em nós, seres humanos, há normalmente essa vaidade do querer aparecer, do querer ser reconhecido, do ser bajulado. Todas essas coisas são coisas naturais do ser humano. Porém, Jesus veio para trazer um ensinamento diferente, nada a ver com essa religiosidade vazia. Por isso Jesus disse para eles: não andem ou não se sintam tentados a ir por esse caminho, o caminho da bajulação, o caminho das vaidades, porque nós, como seres humanos, podemos ser tentados a ir por esse caminho. E eles nada tinham, você vê aqui que Jesus define esses escribas como nada, eles não tinham o amor, o interesse deles não era o servir, não era o dar, pelo contrário, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, eles exploram os mais indefesos, os mais fracos, e para justificar ou para pensar que podem se justificar, principalmente diante de Deus, fazem longas orações, mas esses vão sofrer um juízo muito mais severo. Então é esse cuidado com uma religiosidade falsa, com uma religiosidade hipócrita, que nós devemos ter todo o cuidado. Tanto ter o discernimento para podermos ver nos líderes que há nos nossos dias, tá? Para não seguir um líder que tenha esse caminho, que siga por esse caminho da bajulação, da vaidade, que tem que se auto-engana e que enganará a muitos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? É muito importante entender. Agora, também nós precisamos meditar nessa palavra para a nossa vida, para que nós não sejamos esse tipo de pessoa que tenha só uma aparência de cristão, mas que lá no fundo o interesse é para um benefício próprio, não para o servir
como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ensinar. Ele veio ensinar a servir, a se doar, a se dar. O maior, ele serve o menor, né? O perdão, a misericórdia, enfim, tudo isso que a gente aprende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que quanto mais nos é dado, maior será ou mais será cobrado. Tá? Então, por isso que a esses religiosos, escribas, ele disse, olha, estes sofrerão juízo ainda mais severo. Tá? Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que Ele guarde o nosso coração. Bom, nós vamos preparar aqui o nosso copo com água. Prepare o seu copo com água aí. Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar o discernimento para entender a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda vaidade, bajulação, tudo aquilo que serve apenas para alimentar o ego, o nosso ego. Nos livre de viver uma religiosidade vazia, falsa. Nos livra do engano, Senhor, do engano. Nos ajude, nos perdoe, nos lave. Nós te pedimos, Senhor, abençoe esse copo com água e abençoa cada irmão que está acompanhando esta oração e essa mensagem no dia de hoje. Aliás, nós te pedimos, nos dê uma jornada feliz nesse dia de hoje. Nos dê uma jornada feliz, uma jornada abençoada. Nos guarda nos nossos caminhos, aquele que vai para a escola, aquele que vai para o trabalho, aquele que está ou aquela que está em casa, ali cuidando dos afazeres da sua casa. Eu oro para que o Senhor abençoe, guarde lá no trânsito, guarde ali no lugar de trabalho, em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor para nos livrar. Essa pessoa que também tem um exame para fazer, essa pessoa que tem, meu Pai, que tem alguém que está num hospital, um familiar que precisa da oração dela, nós clamamos a Ti para que haja libertação, para que haja cura e restauração na vida de todos que estão nesse momento orando conosco. Peço por cada pedido de oração que tem sido deixado aqui no nosso canal. Pedidos pela família, pessoas que precisam de um socorro, de um verdadeiro milagre. Que o Senhor, com a Tua mão provedora, poderosa, venha realizar a obra. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, seja curado, seja liberto pela fé, em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Graças a Deus. Forte abraço. Até segunda-feira com mais uma leitura da Palavra de Deus. Um bom fim de semana para você.